Primeira aula, segunda parte. A pergunta que surge, então, é: o que é um problema numérico? Bem, considera-se que um problema é numérico quando tantos dados de entrada como os resultados, ou seja, os dados de saída, são conjuntos numéricos finitos. Como exemplo, vamos voltar para a equação do final da primeira parte da aula. Determinar as soluções dessa equação do sexto grau é um problema numérico, pois os dados de entrada e de saída são conjuntos numéricos finitos. Dados de entrada, o grau da equação e os coeficientes. Dados de saída, as 6 raízes da equação. Nesse outro exemplo, nós temos uma equação diferencial e duas condições de fronteira. Vocês vão ver, ou estão vendo as equações diferenciais. A solução da equação diferencial é uma função. Então, nós queremos achar uma função y igual a f de x, solução dessa equação, que satisfaça essa equação, para cada x entre 0 e 5. Então, esse problema não é um problema numérico, pois tanto os dados de entrada como os de saída não se apresentam como uma quantidade finita de números reais. Ou seja, nós queremos uma solução para cada x nesse intervalo, e aqui tem infinitos números entre 0 e 5. Então, nós temos também infinitos y. Então, este não é um problema numérico. No entanto, nós podemos resolver esse problema transformando esse problema que não é numérico em um problema numérico, através de um método que nós não estudaremos nesse curso, que é o método de diferenças finitas. Então, aquela equação pode ser transformada nessa, onde h é a distância entre x1, x2, x2, x3, é a mesma distância entre todos os pontos x. Esse agora é um problema numérico, pois os dados de entrada fornecem um conjunto finito de números. Ou seja, nós temos aqui um número finito de x, x1, x2, x3, etc., xm-1. E nós vamos determinar os y correspondentes, y1, y2, etc., ym-1. Então, como eu disse, esse agora é um problema numérico, pois os dados de entrada fornecem um conjunto finito de números. Resolvê-lo implica calcular y1, y2, etc., que são valores aproximados da função y de x, nos pontos x1, x2, etc., que são igualmente espaçados de h. Esse agora é um problema numérico. Outro exemplo interessante é a determinação da constante elástica da mola. Vocês já devem ter visto no ensino médio ou na universidade essa experiência. Nós temos a f igual a kx e nós queremos determinar exatamente o k, que fornece informações a respeito da mola, no que diz respeito a ela ser comprimida ou alongada. Então, a partir dessa construção experimental, nós vamos montar uma tabela, onde nós vamos aumentar o peso em um prato e nós vamos anotar para cada peso o correspondente deslocamento da mola. E com isso, nós determinamos a constante elástica da mola. Então, no início, essa parte em que eu aponto estava calibrada no zero, é colocada nessa haste, podia ser um prato, essa construção aqui é com uma haste, em que eu ponho esse cilindro achatado como uma moeda com um furo no centro. Quando eu coloco essa massa, eu provoco um determinado deslocamento. Colocando uma segunda massa,
essa marca vai descer um pouco mais, vai haver um segundo deslocamento. E a cada passo eu vou anotando uma tabela. Primeiro tinha uma massa M1, que aqui aparece multiplicada por G, que provocou um deslocamento X1. Quando é colocada a segunda massa, eu tenho M1 mais M2 vezes G, uma nova marcação naquela régua vertical. Em seguida, uma terceira massa, em que aqui eu tenho M1 mais M2 mais M3G, o deslocamento correspondente e assim por diante. Então, a ideia é montar um gráfico em que, no eixo Y, eu tenho o peso e no deslocamento fica no eixo X. Com isso, eu sou capaz de determinar a constante da mola. Por quê? Porque eu vou ter os pontos dispostos em uma reta e eu calculo a tangente do ângulo que essa reta faz com o eixo X, que é o K. Basta pensar na equação da reta y igual a ax, onde A é o coeficiente linear. Perdão, é o coeficiente angular. Exatamente o valor da tangente do ângulo que a reta faz com o eixo do x. E assim determina-se a constante elástica da mola. Aqui estão os diversos pontos da tabela. Imagina que essa reta é um arame que pode estar conectado aqui no zero. E nós queremos que esse arame, essa reta, esteja o mais próximo de todos os pontos. Então, você pode girar no sentido anti-horário, no sentido horário, até que você consegue essa disposição. E agora, é possível calcular, como nós acabamos de ver, a constante elástica da bola, que é dada através do coeficiente angular dessa reta. É só calcular em qualquer ponto aqui, por exemplo, esse aqui, ΔP sobre ΔX. Nós vamos ver esse método de ajuste de curvas no final do curso. Qual é a reta que passa mais próxima desses vários pontos? Isso vai ser respondido quando nós examinarmos o método dos mínimos quadrados. A partir daí eu calculo o K, que é a tangente θ, que é ΔP sobre ΔX. Vamos ver, então, para terminar a aula, duas definições, de método numérico e de algoritmo, que são conceitos que vão estar envolvidos durante todo o curso. Método numérico é um conjunto de procedimentos utilizados para transformar um método numérico em um problema numérico. Uma outra definição seria: método numérico é um conjunto de procedimentos usados para resolver um problema numérico. A escolha desse método deve envolver precisão desejada para os resultados, velocidade de convergência para o resultado desejado e esforço computacional, que envolve tempo de processamento e economia de memória necessária para a solução. Isso são dados importantes no que diz respeito ao tempo em que seu programa roda. Uma conta que é muito rápida passa a ter uma importância enorme se ela é feita bilhões de vezes. Essa é a questão. Nós vamos examinar isso com devido cuidado durante o curso. Uma outra definição importante é de algoritmo, e aqui foram selecionadas duas definições que eu considero simples e de fácil entendimento. Algoritmo é uma sequência finita e ordenada de passos, um esquema de processamento que permite a realização de uma tarefa. Então, o exemplo mais simples é receita de bolo, que vocês já devem ter visto na casa de vocês sendo feito. Existe, a partir do material selecionado, ovos, farinha, manteiga, etc., etc., açúcar. A partir daí, existe uma sequência finita e ordenada de passos, com um esquema de processamento, com a forma de lidar com esses elementos, que permite a realização da tarefa que
fazer o pulo. Uma outra definição interessante, o algoritmo é um esquema que fornece uma descrição completa de operações bem definidas, por meio das quais o conjunto de dados de entrada é transformado em dados de saída, ou de operações bem definidas, entenda-se como operações lógicas e aritméticas que o computador pode realizar. Fim da primeira aula.